Olá, bom dia a todos meus irmãos e amigos. E eu quero saudar a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento através da internet. Eu quero cumprimentar os meus irmãos aqui da IPC do Riacho Grande, conselho, mesa diaconal e todos os membros. E também quero cumprimentar os amados irmãos da IPC lá do Jardim São Pedro. Um grande abraço a todos vocês, ao conselho da igreja, aos diáconos e a todos os membros da igreja que estão acompanhando conosco a mensagem desta manhã. Deus abençoe então essa família da fé, essa família estendida, os irmãos aqui do Riacho Grande, os irmãos também lá do Jardim São Pedro. Que Deus abençoe grandemente todos nós nesta manhã, através da meditação, na reflexão, na palavra do nosso bom Deus. Sejam todos bem-vindos. Bom, meus irmãos, hoje de manhã, não é? Hoje é dia 10 de maio de 2020, e nós estamos sendo desafiados a cada dia, a cada manhã, a desfrutarmos mais e mais do cuidado, da bondade, da misericórdia do nosso Deus. Bom, nós já temos vários dias aí, não é, que os nossos templos estão fechados, as nossas igrejas estão fechadas. E nós estamos sendo desafiados a percebermos que a igreja não é o prédio, né? A igreja é muito mais do que isso. A igreja é o povo de Deus em todos os lugares, em todas as épocas. E nós nos reunimos em determinados lugares onde nós chamamos ali também de igreja. Por isso que é o lema que temos adotado, né? Eu particularmente tenho adotado. Os nossos templos estão fechados, mas a igreja continua em missão, ou continua a sua missão. E é isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Como povo de Deus, adorando o Senhor, louvando o Senhor, intercedendo também pela nossa pátria, pela nossa família, pelos nossos irmãos e amigos. E nós vamos fazer isso agora, nós vamos orar. Eu quero convidá-lo para orar comigo neste momento. Eu não quero apenas orar por você, eu quero orar com você nesse momento. Curva sua cabeça e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós louvamos o Teu excelso nome. Nós louvamos, ó Pai, pelo Teu favor para conosco. Nós louvamos pela Tua bondade para com cada um de nós, ó Pai. Nós louvamos, ó Pai, porque se neste momento nós podemos adorar o Senhor, é porque a Tua misericórdia já se renovou sobre nós nesta manhã. E por isso nós estamos aqui louvando, adorando e não fomos consumidos, ó Pai. Senhor, nós queremos clamar neste momento pela igreja do Senhor Jesus, o Teu povo espalhado por toda essa cidade, por todo esse estado, por todo esse país, ó Pai. Senhor Deus, que onde estiver dos Teus servos, esteja ali a Tua graça, esteja ali as mãos salvadoras do Senhor, envolvendo, livrando do mal e dirigindo os passos, ó Pai. Senhor, queremos também como povo de Deus, povo do Senhor, clamar pela nossa pátria, pedir que o Senhor cure a nossa terra, ó Pai amado. Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha com bondade e misericórdia. E assim como o Senhor mesmo acalmou tempestades, acalmou ondas bravias, mares bravios, Senhor Deus, que o Senhor acalme essa tempestade que está vindo sobre nós. Que o Senhor mesmo acalme esse espírito de morte, Senhor Jesus. Que o Senhor mesmo nos dê paz em meio a toda essa situação. Senhor Deus, pedimos que abençoes esse trabalho de culto, de adoração neste momento. Nós oramos pedindo pela igreja do Riacho Grande, pedindo pela igreja do Jardim São Pedro, pedindo pelo pastor da igreja do Jardim São Pedro, juntamente com a sua família. Pedimos ao Senhor Deus que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor opere poderosamente na vida do pastor Eurípides, cuidando dele, restaurando na sua saúde, na sua família, nos seus filhos, no seu lar. E que o Senhor continue usando grandemente, juntamente com estes irmãos daí, na adoração do Senhor, ó Pai. Obrigado pelos meus irmãos e amigos, obrigado por podermos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, como acontece todo mês de maio aqui na nossa igreja do Riacho Grande, nós usamos as nossas mensagens para conversarmos um pouco mais sobre as nossas famílias.
E o objetivo é a gente fortalecer um pouco mais as nossas relações conjugais, o nosso relacionamento, o relacionamento da gente com os nossos filhos também. Porque, afinal de contas, se a gente não tiver uma família fortalecida, uma família forte, a gente não aguenta as outras pressões. A gente não suporta as pressões do dia a dia, não é verdade? As pressões que vêm do lado de fora e que nos provocam bastante. Nos provocam bastante. E nesse dia em especial, eu quero me dirigir às mães. As mães que fazem parte da IPC do Riacho Grande, as mães que fazem parte aí da IPC do Jardim São Pedro e outras mães que podem estar nos acompanhando neste momento também. Então eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas vocês, todas as mães. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe esta missão que Deus vos deu de ser mãe. A palavra diz que o ser mãe é uma missão. Que Deus abençoe grandemente vocês no cumprimento desta missão. Bom, é sabido que nós devemos honrar as nossas mães, assim como nossos pais, todos os dias da nossa vida. Mas eu fico muito feliz e sou muito feliz que na nossa cultura também tenha reservado um dia em particular, caso o dia de hoje, para enfatizar a importância do papel, do lugar da mãe na família, na sociedade e em toda a nossa comunidade. E eu também quero expressar aqui o meu apreço pelas muitas mulheres que compõem as nossas igrejas, que estão lutando por criar os seus filhos no caminho do Senhor, lutando por criá-los no temor de Jesus Cristo. E também saudar aquelas mães que já cumpriram o seu papel, que já os criou para o Senhor Jesus. Bom, esse Dia das Mães será um dia bem diferente de todos os outros que nós já vivemos. Nós estamos adorando virtualmente nos nossos lares. O nosso abraço também será virtualmente. Mas sabe de uma coisa? Independentemente de onde nós estamos, nós podemos honrar, celebrar nesse dia dedicado às mães. Podemos enviar o nosso abraço virtualmente. E é isso que nós fazemos nesta oportunidade. Bom, e eu quero ler para nós nessa manhã um texto que se encontra em Êxodo, capítulo de número 2. Por favor, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra em Êxodo, capítulo 2, nós leremos os 10 primeiros versos. Êxodo, capítulo 2, os 10 primeiros versos. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Êxodo 2, verso 1 ao verso 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele ser filho. Então lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Até o verso de número 10, meus irmãos. Eu quero nesta oportunidade, aqui neste dia, olhar um pouquinho para a vida de Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés, mas ela foi não só a mãe de Moisés, mãe também de Miriam
e mãe de Arão. 3 nomes assim muito expressivos nas Escrituras, desempenharam grande papel, de grande importância na vida dos israelitas, do povo de Deus. Não é? 3 pessoas famosas aí nas Escrituras. Mãe de Moisés, que foi o libertador de Israel. Mãe de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, não é, ali em Israel. E mãe também de Miriam. Miriam, que foi profetisa, poeta, né, poetisa e cantora em Israel. Miriam, a mais velha, Arão, o segundo filho, e Moisés, sendo aí o terceiro filho, caçula, né? E embora o nome de Joquebede não apareça nesse texto aqui, na leitura de hoje, mas faz referência à mãe de Moisés. E nós sabemos que a mãe de Moisés foi Joquebede. O seu nome é Joquebede, porque em Êxodo capítulo 6, verso 20, em Números capítulo 26, verso 59, nos é dito ali o nome dela. E o nome dela é Joquebede. O nome Joquebede, ele significa honra ou glória de Deus. O Jeová é glória, não é? Glória de Deus. E Joquebede, certamente, ela honrou a Deus através da sua vida, com a sua fé, com a sua maternidade. E eu quero aprender aqui com os irmãos nessa manhã, destacar aqui 3 lições que eu vejo na vida desta mulher. Há várias lições que podemos aprender, várias interpretações, mas eu quero destacar 3 lições aqui. A primeira está no verso 1 e verso de número 2. Quando eu olho para a vida de Joquebede, o que é que eu vejo? Eu vejo uma mulher de fé. A sua vida de fé, uma fé que a levou a ser submissa a Deus. Uma mulher de fé, também porque lá em Hebreus capítulo 11, verso 23, faz referência a ela e ao seu esposo e os coloca ali na galeria dos heróis da fé. Então, uma mulher de fé. Ela e seu esposo, ali em Hebreus 11, verso 23, listados como no grupo dos heróis da fé. Joquebede ficou grávida num período muito difícil para o povo de Deus. Num período muito conturbado. O momento em que eles eram escravos lá no Egito. E Faraó, vendo o crescimento tão exponencial do povo de Israel, do povo de Deus, e então ele disse para as parteiras que matassem os meninos ao nascer. Quando nascesse e olhasse, fosse menino, e então ele deveria ser morto. Lá no capítulo 1 aqui de Êxodo, verso 15 e 16, você pode ler isso e você vai encontrar esta ordem de Faraó às parteiras para matar os filhos homens ao nascer ali dos israelitas. Então imagine vocês a cabeça de Joquebede, ao saber que estava grávida. Não sabia se era menino ou menina, mas ela sabia o que iria acontecer caso aquela gestação ali, aquela criança que estava sendo gerada, fosse menino. Ela sabia que ao nascer já tinha uma lei determinando a sua morte. E então os dias passam e chega o dia dela dar à luz, chega o momento do parto. E quando nasce o menino. E aí Hebreus 11, 23, que eu citei, diz assim: pela fé, Moisés já nascido foi escondido por 3 meses por seus pais. E não temeram o mandamento do rei. Pela fé, ao nascer, o garoto viu que era formoso e já estava ali e eles guardaram esse menino. Não entregaram, esconderam esse menino ali. Já imaginou esconder uma criança por 3 meses? Um recém-nascido? E à semelhança dos apóstolos, lá em Atos capítulo 5, verso de número 29, quando eles disseram assim: mais importa obedecer a Deus aos homens. Joquebede também assim fez. Ela acreditava que Deus era maior do que Faraó. Ela acreditava que Satanás não era páreo para o Espírito de Deus, porque ela já sabia, embora só vai ser registrado posteriormente, lá na carta de João, mas que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, este ato aqui de Joquebede exigiu muita fé.
Muita fé. A sua fé levou-a a obedecer à lei de Deus e não à lei do rei, a lei ali do rei do Egito. A maior bênção na vida de um filho, de uma filha, é ter uma mãe de fé. É ter uma mãe que crê em Deus. Ter uma mãe que espera por Deus. Muitas mães nós vemos na nossa sociedade que procuram dar o melhor de si para os seus filhos, muitas vezes até se sacrificando para dar o melhor diz respeito a roupas, cuidados, brinquedos e propiciar uma vida tranquila, cômoda para os seus filhos. Não estou dizendo que isso está errado, de todo errado, mas o melhor que uma mãe pode dar para o filho é ser uma mulher de fé, uma mulher compromissada com Deus, uma mulher que conhece o Senhor Jesus, uma mulher que ora por Ele. Abraham Lincoln disse assim: nenhum homem é pobre quando ele tem uma mãe piedosa. Nenhum homem é pobre quando ele tem uma mãe piedosa. Lincoln estava certo. Abraham Lincoln estava certo. Melhor ficar até sem algumas coisas terrenas, sem alguns bens, ser privado de alguma coisa, mas ter a graça de ter uma mãe com o coração cheio do amor para com Deus. Ter uma mãe de fé. Dentre as muitas coisas que aprendi da minha mãe e guardo no meu coração, uma delas, eu aprendi o valor da fé. Eu aprendi o valor da oração. Eu aprendi o valor de andar com Deus. Então essa é a primeira lição, a importância de ser aí ou de ter uma mãe de fé. Uma mãe compromissada com o Senhor. Segunda coisa que destaco aqui, do verso 3 em diante, os versos seguintes, o que eu vejo Joquebede fazendo? Uma mulher que em meio a esta situação tão complicada, mas ela pega o seu filho, não podendo reter para si, ela pega e ela o entrega ao Senhor. Ela o entrega a Deus. Me fez pensar em Ana, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, verso 11, e também no final deste capítulo, né? 1 Samuel, capítulo 1, o verso 11, mas também os versos finais aqui do capítulo 1, e vou ler o verso 27 e 28, quando ela volta com o menino Samuel, ali na presença de Eli, e ela disse assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concebeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana, vocês conhecem a história, o que ela faz com Samuel? Ela o leva e entrega ao Senhor, literalmente, ela leva e o entrega lá ao Senhor. O que Joquebede também podemos vê-la fazendo aqui? Há um momento em que ela não pode salvar o seu filho, não pode mais guardá-lo para si. Ela vai e o entrega ao Senhor. Entrega à providência de Deus. Quando Joquebede não pôde mais escondê-lo, já estava grande o menino, né? Ela exerceu a sua fé aqui, entregando seu filho ao Senhor. Ela o colocou em uma cesta às margens do rio Nilo e o deixa ali. Agora, você que é mãe, pai, né? Mas você pode imaginar essa situação? Pode imaginar essa entrega ou essa atitude desta mãe? Pegar aquele menino, colocar em um cesto e colocar ali à margem do rio? Certamente, esta mulher conhecia a história e ela conhecia quando Deus salvou o mundo através de uma arca, também calafetada com betume, e que ali entrou Noé e a sua família e foi salvo pela providência de Deus. E assim também ela pega com seu esposo um cesto, vai o calafetar com betume, com piche ali, e põe, tornando impermeável, e coloca este menino e o coloca à margem do rio Nilo ali. A fé desta mulher a levou a entregar ali o seu filho. Agora,
Nunca é fácil deixar os nossos filhos irem. Nunca é fácil entregá-los nas mãos de Deus. Nós o entregamos, mas ficamos como que segurando com as nossas mãos. E aí o interessante é porque a mamãe tem que passar por isso várias vezes na vida, para que ela possa ir aprendendo isso, que o filho não pertence a ela. Quando ela tem que deixá-lo pela primeira vez, para poder sair fazer alguma coisa. Quando depois ela tem que deixá-lo para ir o pré-escolar, né? Ela deixar o filho ir. Depois o entregá-lo durante várias oportunidades na vida e necessidade de deixá-lo caminhar sozinho. Entregá-lo depois no casamento. Tem mães que nem no casamento entrega o filho. Continua como que cercando, cerceando ali o filho. Já foi dito que as mães, elas começam a separar dos seus filhos no parto. Já começa a separar deles ali no parto, desde o momento do nascimento. E para que ela vá trabalhando, se exercitando nisso, porque ela vai ter um momento que ela precisa entregá-lo. E principalmente, entregá-lo para o Senhor, colocá-lo nas mãos de Deus e confiar no cuidado soberano de Deus. Olha, nós vivemos dias muito difíceis. Talvez a maior preocupação de qualquer pai, de qualquer mãe nesses dias, é com relação aos filhos. O que será do meu filho, da minha filha? Como é que vai ser a vida? Não é como é que ele vai para o trabalho? Como é que ele vai fazer ali, voltar? O que vai acontecer? Essa grande preocupação e muitas mães indo quase que ao desespero. Sabe o que eu quero dizer? Entregue-os ao Senhor. Coloque-os nas mãos do Senhor. Bom, ele não quer caminhar mais com a gente, não quer ir comigo à igreja e coisas assim. Entregue-o ao Senhor. Entregue-o a Deus. Olha o que esta mulher fez, ela vai e o entrega ao cuidado soberano de Deus. E se você olhar o verso 5 e ao verso 6, olha o cuidado divino, olha o que Deus faz. Nós não podemos salvar os nossos filhos, mas Deus pode. Nós não podemos protegê-los 24 horas, Deus pode. Nós não podemos mudar os corações deles, mas Deus pode. Então, a segunda lição de entregá-los ao Senhor. Entregá-los ao Senhor. Agora eu quero que você note aqui a ironia, porque o faraó ordenou que todos os bebês hebreus fossem mortos. Então qual o lugar que era mais perigoso para se estar com o bebê israelita? Era exatamente próximo a faraó, inclusive lá na casa do faraó, não é? Porque se ele mandava as parteiras ir lá ao campo, nas comunidades, lá matar os meninos, imagine aqui próximo. Agora a ironia é o seguinte, porque Deus trabalhou de um modo tão tremendo, tão especial, que quem é que vai cuidar desse menino? A filha de Faraó. Onde é que ele iria crescer, passar a sua juventude? Na casa de Faraó. No lugar que estava o algoz, aquele que mandou exterminar todos os meninos. Lá ele seria protegido, lá ele iria crescer e desenvolver. Olha o cuidado providencial de Deus. Olha como Deus age. Por isso pode entregá-lo nas mãos do Senhor, pode entregá-lo nas mãos de Deus. Deus cuida, Deus vela e Deus opera poderosamente. Então, esse bebê é encontrado nessa cesta pela filha de Faraó, ela tem compaixão dele, ela se condói dele e ela vai salvá-lo. Deus é soberano, Deus é poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando você entrega os seus filhos ao Senhor, pode confiar no cuidado soberano. Pode confiar em Deus. Ele cuida muito melhor do que nós. Ele cuida muito melhor do que nós. Então, na soberania de Deus, a filha de Faraó o encontrou. E é interessante porque o amor dela pelo aquele garoto naquele momento, aquela criança, muda as atitudes dela, inclusive de querer protegê-lo e salvá-lo. E ela vai tomá-lo como filho, né? No final do verso aqui, o verso de número 10, diz que ela o recebeu como filho. O recebeu como filho. Sabe, meus irmãos, o amor de uma mãe por seus filhos, isso a levará aos pés de Jesus, aos pés de Deus, e ali exatamente onde a sua fé será a sua maior força. A sua fé será a sua maior força. A fé
que Joquebede tinha foi a maior força que ela tinha. A fé a levou a guardar, esconder a Moisés, não é, obedecendo a Deus. A sua fé a levou a abrir as suas portas e entregar Moisés nas mãos de Deus. Mas uma terceira lição, eu disse que eram 3, né? A terceira que eu quero destacar aqui está no verso 9 e verso de número 10. Você vê esta mulher de fé que entregou ele a Deus, o menino a Deus. Mas qual era a terceira lição aqui? A responsabilidade desta mulher. Ensinar o filho o temor a Deus. Ensiná-lo a temer, a ter fé também em Deus. Veja o verso 9 e verso de número 10, que quando a filha de Faraó o encontrou, né, e então ela diz, quem é que vai cuidar desse menino? Ela era uma princesa. E aí então a irmã de Moisés estava por perto, observando, vem, sugere a ela, dizendo, olha, quer que eu leve para que uma das hebreias o crie? E ela diz, leva ele para que ela possa criá-lo, amamentá-lo, e eu ainda pagarei a ela um salário, e depois de um pouco maior, eu trarei de volta, ela o trará de volta para mim. E assim foi o que aconteceu. Então Joquebede recebe o seu filho de volta, recebe, inclusive, vai receber um salário para cuidar dele. Deus é bom. Quando você entrega de fato no Senhor e descansa nele, você vai ver os feitos dele, verás os milagres, a obra extraordinária dele. E é por isso que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque nós entregamos ao Senhor e aí nós vemos os grandes feitos dele. Deus é maravilhoso, Deus é extremamente misericordioso. E então Joquebede vai aproveitar estes anos que terá agora com o menino para poder ensiná-lo sobre Deus. Ensinar sobre a fé que ela tinha em Deus. Ensinar sobre o povo de Deus. Ensiná-lo sobre o plano de Deus. E eu tenho certeza que ela ensinou tudo sobre criação. Como é que Deus criou céus e terra e criou o mundo e o homem. Certamente ela o ensinou sobre a queda. Ela o ensinou sobre Moisés, sobre Noé e o dilúvio. Ela o ensinou sobre Abraão, Isaac e Jacó. Ela o ensinou como eles chegaram ao Egito. Ensinou sobre José no Egito. Ensinou sobre a promessa da terra de Canaã, que Deus um dia iria visitá-los, iria levá-los para Canaã. E por que eu digo isso? Porque quando Moisés é adulto, inspirado por Deus, ele escreve exatamente sobre todos estes acontecimentos e muito mais do que eu disse aqui agora. Ele escreveu de um Deus criador. Ele escreveu de um Deus que o homem desobedeceu e foi expulso do paraíso. E Deus propicia meios para resgatar esse homem. Deus faz promessa da vinda de Jesus. Ele viu o homem crescendo e o pecado se multiplicando no seu coração. E esse homem então sendo destruído através do dilúvio. Ele viu o Deus fazendo uma aliança com Abraão. Ele escreveu sobre isso. Ele aprendeu certamente essas histórias com a sua mãe. E inspirado por Deus, ele faz todo o registro. Então, meus irmãos, Joquebede certamente ensinou para Moisés sobre a fé em Deus. E quando ela o devolveu ali para a filha de Faraó, ele já sabia que existia um Deus. Sabia que os deuses egípcios não era o Deus criador dos céus e da terra. Os deuses adorados na casa onde ele passaria a sua juventude, não era o Deus do seu povo. Mesmo ali, ele sabia que existia um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que fez aliança com o seu povo, um Deus que tem planos para o seu povo, um Deus que tinha um projeto de salvação para o seu povo. E a vida se passou, e mesmo lá na frente ele não esqueceu desta fala aí. Então, meus irmãos, os pais que entendem que tem um tempo limitado com os filhos, mesmo os filhos ficando um pouco mais nos lares hoje,
talvez até 30 anos ou coisa assim, mas o tempo é pequeno para nós ensinarmos sobre a fé, sobre Deus, sobre os planos de Deus, o plano redentor, salvador de Deus. Então Joquebede certamente tinha urgência ali em ensiná-lo, e nós também. Talvez a gente não ensina quando criança, quando é adulto queremos ensinar. Aí talvez a hora já passou. Então, ensinar. Provérbios capítulo 22, verso 6, conhecidíssimo, não é? De cor para todos nós, onde diz, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Quer dizer, caminhando com a criança pelo caminho e o ensinando, inculcando nele o caminho de Deus. Assim Joquebede fez com Moisés. E Moisés, meus irmãos, ele vai se levantar como um grande titã em todas as Escrituras. Primeiramente, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Torá. Depois ele é mencionado também no livro de Josué. Ele é mencionado no livro dos Salmos, escreveu o Salmo, inclusive. Ele é mencionado nos livros proféticos, pelos profetas. Ele é mencionado nos evangelhos. Faz menção a ele no livro de Atos. Faz menção a ele nas cartas. Faz menção a ele no livro do Apocalipse. E sabe um dos momentos assim mais gloriosos do Novo Testamento com referência a Moisés? Foi lá no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus se transfigura naquele momento em frente dos discípulos. Sabe quem é que apareceu naquele monte? Um dos que ali apareceram? Moisés. Moisés ali estava, naquele momento, no Monte da Transfiguração. Está na glória com Deus. Olha, meus irmãos, grande parte do crédito pelo homem que Moisés se tornou foi obra de Deus, obra divina, é verdade. Mas também grande parte desse crédito deve ser dado à sua mãe Joquebede. Sua mãe Joquebede. Então, nesse dia, aí no dia das mães, você não terá o seu filho para sempre. Mas você pode fornecer a ele uma base sólida para que sobre ela ele possa construir a sua vida, o seu edifício de fé, a sua vida com Deus. Você deve criar os seus filhos para o Senhor. E talvez você está no outro estágio de ajudando a criar netos. Você pode ajudá-los a criar para o Senhor. Criá-los para o Senhor. E depois deixa-os ir. Entrega-os nas mãos do Senhor. Entrega-os nas mãos do Senhor. Você cuida, você faz ali o que pode, com muita piedade, com vida de fé, mas depois o entrega aos cuidados de Deus. E aí, a fé da mãe foi reproduzida nos filhos. Ou no filho, melhor dizendo, de Moisés. Lá em Hebreus, no capítulo 11, aí o verso 24 em diante fala sobre Moisés. Aí diz assim, pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Um homem de fé. Concluindo esta fala aqui, meus irmãos, Moisés nasceu em um momento muito conturbado, tempos difíceis, a época em que Moisés nasceu. Tempos difíceis. Nós vivemos também dias difíceis, tempos complicados, tempos incertos. Tempos incertos. O que será vida normal após passar isso? Tempos incertos. Mas sabe a importância que foi para a vida de Moisés? Primeiro, a sua mãe, uma mulher de fé. A sua fé era real, ela confiava em Deus. Uma mulher de fé. Segunda coisa, a sua fé a levou a entregar o seu filho nas mãos de Deus. Uma fé que leva para a prática. Ela entrega nas mãos do Senhor. Ela não podia salvar o seu filho, mas entregou àquele que pode.
Você não pode salvar o seu filho, o seu neto, mas você pode entregá-lo àquele que pode. E em terceiro lugar, a fé daquela mulher a levou a criar Moisés para o Senhor, ou criá-lo no temor do Senhor, o ensinando sobre os feitos de Deus, o ensinando sobre cada passo, cada momento do que Deus fez. E aí, sabe de uma coisa que mais marca o coração, mesmo nosso hoje adulto? Lembrar de histórias que talvez nossas mães nos contaram, tias, tios nos contaram, histórias sobre os feitos de Deus. Certamente Joquebede contou muitas histórias para Moisés e isso estava vivo no seu coração. Então Moisés cresceu, esteve agora um tempo distante da sua família, sendo criado numa corte lá de Faraó, uma corte ímpia, com outros deuses que lá serviam, com outro povo, com uma outra cultura, mas ele sabia que existia um Deus. E houve um momento quando já velho, o moço, Hebreus 11, verso 24 a 26, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo aqui do pecado das coisas terrenas. Então a fé que a sua mãe tinha, de certo modo, poderíamos até usar a analogia, foi reproduzida na vida do seu filho. Então aprenda com o exemplo de Joquebede. Peça a Deus forças. Peça a Deus para que aumente a sua fé. Porque sendo uma mulher de fé, aí então você vai ter condições de criar o seu filho, chegar no momento de entregá-lo a Deus, descansar no Senhor. Talvez nesse dia que você mais precisa é entregá-lo ao Senhor. Entregá-la ao Senhor. E se você ainda está com Ele, a oportunidade de ensiná-lo sobre as coisas de Deus. Ensinar que existe um Deus. Deus que tem um plano redentor. Que Ele veio e Ele voltou para a glória. Mas que um dia Ele há de voltar para nos buscar. Que Deus vos abençoe. Deus abençoe a todos vocês, os seus lares, suas famílias. Cada uma numa situação, cada um num momento. Mas que Deus abençoe grandemente vocês, a família de vocês. Um grande abraço a todas as mães. E eu quero mais uma vez orar com vocês neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por termos a Tua Palavra. Obrigado pelos ensinamentos da Tua Palavra que sempre falam ao nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, pelos exemplos tão preciosos, ó Pai, que nos ajudam tanto, que nos desafiam tanto nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada de fé. Senhor Deus, quero pedir que em nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar nesta manhã, que o Senhor abençoe com graça e misericórdia cada mãe, que o Senhor dê forças, dê superação, dê a fé necessária para estarem prostradas, ajoelhadas diante do Senhor, diante do Teu altar, e assim conduzindo a sua família também para diante do altar do Senhor, ó Pai. Abençoe os lares, aqueles que estão bem estruturados, estão em paz. Louvado seja o Teu nome por isso, que continues assim diante do Senhor, desfrutando das maravilhas, das delícias propiciadas pelo Senhor, ó Pai. Aqueles lares que enfrentam dificuldades, aqueles lares em que muitos dos filhos às vezes estão distantes, os filhos às vezes caminhando por caminhos tortuosos, às vezes vivendo vidas que fazem pai e mãe chorar, Senhor Deus. Eu quero pedir que em nome de Jesus, que o Senhor traga esses pródigos de volta, que o Senhor os faça onde estiver, cair em si, levantar os seus olhos e lembrar que tem no seu lar uma mãe de fé, um pai de fé que ora, que clama por eles, que os espera ver voltando para poder recebê-los de braço aberto e conduzi-los assim ao Senhor, ó Pai. Senhor, peço por aqueles que ainda têm a oportunidade de estar ensinando os seus filhos, estar nos seus lares, filhos pequenos ou netos, enfim, Senhor Deus, tem ainda esta oportunidade. Que o Senhor dê a eles sabedoria, capacidade para ensiná-los sobre as verdades do Teu Evangelho, ensiná-los sobre Jesus Cristo, ensinar sobre a providência, ensinar sobre o amor, ensinar sobre a justiça, também sobre a ira de Deus, ensinar, Senhor Deus, que o homem longe de Jesus
Nada é, e ele caminha para a perdição, e assim possa aprender a andar na presença do Senhor, ó Pai. Senhor, derrame da tua graça sobre cada lar, e abençoe o almoço em cada família. Supra as necessidades, multiplique, Senhor Deus. Multiplique, Senhor Deus, e que todos tenham uma manhã extraordinária na presença do Senhor. E eu rogo para que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e a unção do Espírito Santo esteja sobre vocês, sobre o seu lar, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe grandemente a vocês, e nós passaremos agora a uma homenagem às mães, no caso, às mães aqui da Igreja do Riacho Grande. Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Primeira palavra que meus lábios falou, Mãe, a primeira pessoa que meu coração amou, Mãe de seus cuidados, nunca me esquecerei. Oh, meu Deus, eu te louvo pela mãe que me deu. Oh, meu Deus, eu te louvo pela mãe que me deu. Eu me lembro com saudade da infância que passou, do carinho que me dava, do amor que nunca faltou, das lições que ensinava e até dos momentos que me bateu. Oh, meu Deus, eu te louvo pela mãe que me deu. Oh, meu Deus, eu te louvo pela mãe que me Certamente, as mães possuem muitas qualidades. Seus atributos são muitos, e o fato de serem mães indica que receberam uma bênção de Deus. Em contrapartida, de todos os dons, o mais excelente deles é a fé. As mães que mantêm sua fé sempre inabalável sustentam suas muitas capacidades e habilidades, quer profissionais, quer pessoais, bem como sua família no mais sólido fundamento. E este fundamento é o Deus fiel e salvador. E ainda tão importante quanto, Deus emprega a vida, a sabedoria e a didática das mães para que o Espírito Santo faça habitar a fé salvadora no coração dos filhos, conforme sua vontade soberana. Portanto, que nesse Dia das Mães, vocês, mães, sejam lembradas de muitas formas. Isto é bom e agradável, mas que acima de tudo, deixem para seus filhos e filhas a memória e a herança mais importante de todas, a
fé irrestrita em Jesus Cristo, o Salvador. Mamãe, te amamos, feliz Dia das Mães.